Entre os anos de 1950 e 1960, um psicólogo realizou uma série de experimentos sobre a conformidade social. Seu nome era Solomon Asch, um psicólogo de origem polonesa que, através de suas pesquisas, se tornou um dos pioneiros e um dos principais expoentes da psicologia social. Suas contribuições para a psicologia são relevantes até os dias de hoje, mas o que um dos experimentos mais famosos da psicologia social tem a ver com Yuga Hamayui? É sobre isso que vamos conversar hoje. Imagine que você foi convidado para participar de um experimento. Se trata de um teste de visão onde vai ser avaliada sua capacidade perceptiva. É algo bem simples mesmo, nada de muito complexo. Você e mais outras 7 pessoas vão entrar em uma sala e lá vocês deverão responder algumas perguntas. Não sei o que aconteceu, mas convenientemente, nesse dia, você chegou lá atrasado. Talvez o seu celular não despertou ou talvez você tenha perdido o ônibus. Mas você chegou no local onde iria ocorrer o experimento atrasado. Por conta disso, você teve que se sentar na última cadeira. E isso quer dizer que você vai ser sempre a última pessoa a responder as perguntas. Isso não vai influenciar em nada o processo. Na sua frente, vai ter uma pessoa, um profissional, que vai ser o responsável por conduzir esse teste de visão. Ele vai estar segurando uma placa com o desenho de uma linha no sentido vertical. Posteriormente, ele vai mostrar para você uma segunda placa. Essa segunda placa tem 3 linhas numeradas de 1 a 3, com tamanhos diferentes. A sua tarefa vai ser responder na verdade em voz alta, qual das 3 linhas corresponde, é mais similar ou igual à linha mostrada na primeira placa. Essa tarefa ela vai se repetir por 12 vezes. E em determinado momento, você começa a achar que talvez essa tarefa é simples e óbvia demais. Mas as coisas começaram a mudar. Em determinada rodada, um dos participantes dá a resposta que claramente não é a resposta certa. Você olha aquilo, pensa, beleza, talvez ele só tenha se enganado. As rodadas foram se passando e isso voltou a se repetir, mas dessa vez mais de uma pessoa deu a resposta errada. E você olha aquilo também, beleza. As rodadas foram passando e em determinada rodada, todas as outras 7 pessoas que responderam antes de você deram a resposta errada. E você começou a pensar se talvez a sua percepção não estava errada, você se enganou alguma coisa, ou o que eles estavam vendo que você não estava. Porque se todos os outros responderam a resposta errada, será que você não é quem está errado? Talvez você começaria a se duvidar. Nessa situação, o que você faria? Você daria a resposta que você acredita que é a resposta certa, ou você daria a resposta que o grupo deu? Bem, essa era a pergunta que Solomon Asch queria que surgisse nesse experimento. Eu sinto lhe falar, mas você foi enganado. Isso não se trata de um teste de visão, e sim de um experimento psicológico, um dos experimentos mais famosos da psicologia social, que ficou conhecido como as linhas de Asch. Na época, Asch elaborou esse teste psicológico para poder verificar a sua hipótese sobre conformidade social. Ele queria observar se, em determinada situação, o indivíduo poderia mudar a sua opinião por conta da influência de um grupo, se o indivíduo alteraria o seu comportamento, o seu grau de opinião por conta da influência do grupo, ou seja, por conta da pressão social que o grupo exerceria sobre ele. E além disso, observar se o indivíduo ele seria capaz de ignorar o seu senso de realidade, ou seja, ignorar o que ele acredita que é certo ou errado e fazer o que o grupo está fazendo. E para averiguar essa hipótese, ele elaborou essa situação que eu fiz vocês imaginarem. Ele convidou cerca de 50 discentes lá da faculdade onde ele lecionava para participar desse experimento. Ele pegou esses alunos e colocou eles em grupos, mas o que esses alunos não sabiam era que apenas uma pessoa de fato estava sendo testada, ou seja, o aluno que estava se sentando na última cadeira. Todas as outras 7 pessoas que estavam com ele na sala eram cúmplices do Asch, eram atores que estavam se passando por participantes regulares e o objetivo e a missão deles eram, em determinado momento do experimento, dar a resposta errada para ver se isso influenciaria o comportamento da pessoa que estava sendo testada. Sim, de fato, esses atores eles surtiram muito efeito no experimento.
porque mais ou menos uma média de 75% dos participantes se conformaram ao grupo, ou seja, os participantes que estavam sendo avaliados, eles deram pelo menos uma vez, nas 12 rodadas que aconteceram, a resposta errada. Isso por conta da influência dos outros participantes que estavam dando a resposta errada. Quando as rodadas se encerravam, o Ash ele ia conversar com os candidatos para poder saber o que tinha acontecido. E quando ele fazia a entrevista, ele via que as pessoas se conformavam por diferentes motivos, mas a maioria respondeu que alterou seu comportamento, ou seja, sabia qual era a resposta certa, mas deu a resposta errada por conta da influência e a pressão que o grupo estava causando. Ou seja, essas pessoas ignoraram seu senso de realidade, porque elas sabiam qual era a resposta certa, mas decidiram ignorar esse senso de realidade e seguir o fluxo do grupo para não ser isolado. Você já se perguntou o motivo de por que fazemos algumas coisas em público ou quando estamos acompanhados? O porquê de às vezes fazermos coisas que nem queremos fazer tanto assim, mas fazemos porque as outras pessoas também estão fazendo? Por que entramos em filas e não a furamos quando outras pessoas estão olhando? Ou qual o propósito de cumprimentar as pessoas e apertar as mãos? Ou ainda a razão de beber algo durante uma socialização? Por que a gente compra o celular que todo mundo tem e usamos roupas desconfortáveis só porque estão na moda? As coisas que fazemos estão sempre baseadas em nossas convicções ou o pensamento das outras pessoas influencia e até induz o que fazemos? Nós humanos sentimos o ímpeto de socializar, de ser aceito e de ser necessário para as outras pessoas. Modificar o nosso comportamento com esse intuito pode ser bastante vantajoso em algumas ocasiões. Fazer o que todo mundo faz ou fazer diferente da maioria. Na primeira, você pode ser aceito. Na segunda, você pode se destacar. Qual dessas opções é a mais aceita pela sociedade? A resposta é depende. Depende da cultura e das pessoas que convivem naquele ambiente. Em alguns países, você pode ser admirado por remar contra a maré. Em outros, você pode ser marginalizado se fugir da manada. Todavia, independentemente do local, a necessidade de ser aceito e de ser preciso é inerente a qualquer grupo. Esse é o poder da conformidade social. Esse fenômeno está muito mais presente na sociedade do que a gente imagina. E para a psicologia social, a conformidade é o processo onde um indivíduo muda o seu comportamento devido a uma influência que pode ser real ou imaginária de outras pessoas. A gente usa a conformidade social para explicar várias coisas. A conformidade é o motivo da gente entrar numa fila e não furar ela, da gente não fumar em lugar proibido, da gente bater palma enquanto todo mundo está batendo palma, mas também serve para explicar fenômenos ainda mais complexos, como as caças às bruxas de Salem, lá nos Estados Unidos, o caso de suicídio em massa de Jonestown e também o comportamento dos soldados nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E é claro que esse processo nos ajuda a explicar esses eventos, mas nunca justificá-los, ok? E a conformidade, ela não é sinônimo de algo negativo. Ela não é boa nem ruim. É apenas mais um mecanismo que nós, como espécie, desenvolvemos durante todo o nosso processo de adaptação e que nos ajudou a sobreviver e conservar a nossa espécie. Voltemos lá atrás, na época dos caçadores-coletores. Era mais provável que eles sobrevivessem em grupo do que sozinho. Então era muito comum um indivíduo adaptar o seu comportamento ao comportamento do grupo para não ser expulso, para manter a coesão do grupo e para que todos sobrevivessem ali. Porque era mais provável que eles conseguissem caçar algum animal em grupo do que sozinho. Isso aumentava em muito a chance de sobreviver. Então era melhor que você se adaptasse ao grupo do que ser expulso dele e talvez morrer por estar sozinho. Então a conformidade ela ocorre há muito tempo, desde que a gente se entende como ser humano. Nós, como seres humanos, adaptamos e ajustamos os nossos comportamentos ao comportamento do grupo em duas situações diferentes. Na primeira, a gente adapta o nosso comportamento porque a gente não sabe o que fazer.
a gente está em alguma situação ambígua e a gente precisa de ajuda para resolver aquela situação. A outra possibilidade é quando a gente quer ser aceito por um grupo. Aí a gente ajusta o nosso comportamento para que a gente possa fazer parte daquele grupo e não ser isolado. Quando a conformidade social acontece porque a gente não sabe o que fazer, é um processo conhecido como influência social informativa, que é quando a gente ajusta o nosso comportamento ao comportamento do grupo, porque a gente não sabe o que fazer em uma determinada situação. E o comportamento das outras pessoas pode ser uma boa forma de informação para que a gente possa conservar a nossa vida e ter uma resposta mais assertiva em determinada situação. Então, quando a gente se depara com uma situação ambígua, ou seja, que não tem uma resposta clara, o comportamento do outro pode ser uma grande fonte de informação. Um exemplo bem claro da conformidade atuando por questões informativas é a pandemia. Digamos que você não sabia o que fazer nessa situação e de repente viu várias pessoas usando máscara. E, por ver todo mundo usando máscara, você sem saber o que fazer, considerou que o comportamento dessas outras pessoas era uma fonte de informação, algo que poderia ajudar a manter a sua segurança, ou seja, o uso da máscara. E, em decorrência disso, você passou a usar a máscara também, porque considerou que essa era uma forma de garantir a sua segurança a partir do comportamento dos outros. Recentemente, tivemos aqui as eleições no Brasil, e esse também é um exemplo de conformidade. É muito comum que nesse período de eleição, muitas pessoas votem em determinado candidato, porque fulano ou ciclano falou para votar, ou porque viu que era um candidato que estava na frente nas pesquisas eleitorais e, ora, se todo mundo está votando nele, provavelmente ele é um bom candidato. Filmes que retratam situações apocalípticas também são grandes exemplos aí da conformidade atuando por questões informativas. Você já deve ter se deparado alguma vez com alguma cena de filme onde as pessoas estão correndo em determinada direção, desorientadas, fugindo de alguma coisa. Bem, é bem comum que as pessoas busquem informação no comportamento do outro para saber o que fazer. Por exemplo, é bem comum que nesses filmes tem alguma cena onde as pessoas estão buscando as principais vias que dão acesso à saída da cidade. E, consequentemente, o número de pessoas procurando por esse tráfego gera engarrafamentos. Ou seja, as pessoas viram as outras buscando aquele caminho e entendeu que, talvez, por não saber o que fazer, seria a melhor alternativa. Em The Walking Dead, vários engarrafamentos de carro, onde os carros estão lá presos e provavelmente essas pessoas tiveram a mesma ideia. Mas nem sempre a conformidade ela vai acontecer por a gente não saber o que fazer. Às vezes é uma situação bem clara, que não é ambígua e a gente sabe bem o que fazer. Mas, mesmo assim, a gente ajusta o nosso comportamento. Quando a conformidade social acontece dessa forma, é o processo conhecido como influência social normativa, que é quando a gente altera o nosso comportamento para ser aceito. Às vezes, a gente só quer ser aceito pelo nosso grupo, quer ser estimado, apreciado por eles. E nisso, nós ajustamos o nosso comportamento. A gente se adapta às regras e às normas implícitas e explícitas do grupo, os valores e as crenças que eles carregam, para que a gente possa ser incluído dentro deles. Nos vastos grupos que a gente encontra aí pela sociedade, os membros eles têm expectativa da forma com que as pessoas vão se comportar dentro de um grupo. Logo, as pessoas mais respeitadas dentro de cada grupo são aquelas que agem conforme o grupo quer, ou seja, adapta o seu comportamento à forma com que o grupo planejou. E as pessoas que têm dificuldade de agir como grupo, talvez elas são isoladas e elas são marginalizadas por não estar conseguindo seguir ou acompanhar o grupo. E se ajustar ao grupo é um grande dilema para o ser humano, porque nós somos uma espécie extremamente social. A gente depende muito da interação social. A falta dela ou a qualidade dela interfere muito na nossa qualidade
e nas nossas relações no aspecto geral. Então é algo muito relevante para o ser humano. Quando a conformidade acontece pelo motivo da gente querer ser aceito pelo nosso grupo, isso é a conformidade atuando por questões normativas. A gente ajusta o nosso comportamento porque a gente não quer ser isolado, a gente não quer ser abandonado, a gente quer ser acolhido, a gente quer fazer parte de um grupo. Se podemos começar a usar máscara por questões informativas, também podemos começar a usar máscaras por questões normativas. Durante a pandemia, você pode ter sido uma pessoa que começou a usar máscara porque chegou em determinado lugar, viu todas as outras pessoas usando máscara e você não estava usando. E de repente começou a sentir olhares tortos, olhares de julgamento, críticas diretas ou indiretas a você. E, devido a essa pressão social, você começou a usar máscara também, porque sentiu essa pressão social, não queria ser isolado, não queria ser taxado como conspiracionista ou algo do tipo. Então a pressão fez com que você se adaptasse, conformasse o seu comportamento ao comportamento do grupo, que era usar máscara para se proteger do vírus. Pessoas que praticam o racismo de forma velada também passam pelo processo de conformidade social, pelas questões normativas, porque elas não querem ser julgadas, taxadas de racistas ou isoladas pelo seu grupo. Então, quando elas estão em grupo, elas falam mal do racismo, mas quando elas estão sozinhas, elas expressam suas ideias reais, suas ideias racistas. Então, isso é um processo que fica conhecido como aquiescência pública, que é quando você ajusta o seu comportamento ao comportamento do grupo publicamente, mas internamente você não acredita nem um pouco naquilo que você está dizendo ou naquele comportamento que o grupo está tendo. Digamos que você está em uma festa com seus amigos e você não ingere bebida alcoólica e todos seus amigos estão ali bebendo. Pela pressão e pelo fato de você querer estar junto, participar, estar integrado a todos eles, você também começa a beber para entrar no clima, fazer parte daquele rolê. Então é bastante comum que isso aconteça com o uso de bebida, drogas ou outras coisas para fazer algum tipo de determinada brincadeira ou não. Da mesma forma que a conformidade é bem presente na moda. É muito comum que as pessoas adaptam a sua forma de se vestir à forma tendência que está na moda. E é justamente nisso que entra Yuga Hamayui. Ela é uma personagem na história extremamente conformista, que alterava muito seu comportamento para poder participar dos grupos. 少しだけね。あなたも手伝いなさい。まあ食べられるけど。じゃあはい。Yahariore Senshu, Love como a Machigateiru, ou Minha Comédia Romântica Juvenil Está Errada, como eu esperava, ou simplesmente Oregairu. É uma série de light novels aí escritas pelo Ataru Atari e ilustradas pelo magnífico Ponkan 08. A série ela se encerrou aí com 14 volumes, sendo que o primeiro foi lançado lá em 2011. E o último, que é o 14º volume, foi lançado em novembro de 2019. A obra ganhou mais alguns volumes, umas adaptações que talvez foram um pouco desnecessárias, mas enfim, a obra se conclui aí com 14 volumes. Essa comédia romântica conta a história do Rikitani-kun. Quer dizer, Hikigai Hachiman, um jovem um pouco estoico, sem amigos e com uma visão distorcida sobre a vida e sobre a adolescência, quiçá até um pouco niilista, mas ele considera a juventude como uma farsa e que todos seus colegas de classe são um bando de mentirosos. Preocupado com o futuro do Hikigaya, a sua professora e conselheira da classe, a Hiratsuka Sensei, ela coloca ele no clube de serviço voluntário, um clube que tem como objetivo auxiliar os outros alunos nas questões sociais e educacionais. Lá, ele conhece a garota mais linda do colégio e presidente do clube, a Yukinoshita Yukino.
はい、歓迎するわ。頼まれた以上、責任は果たすわ。あなたの問題を強 E 制し... depois, a gentil e sociável Yugahama Yui. やはろう。 A partir disso, a juventude de Hikigaya começa a florescer de uma forma errada, como ele já esperava. E uma relação complexa entre os três começa a se desenvolver. E o resto é história. ずいぶん楽しそうな写真ね。 Yoregairu é uma obra sobre muitas coisas, mas principalmente sobre a adolescência. E o legal da obra é que ela trabalha a adolescência como ela deve ser trabalhada, seja de forma complexa, porque é um processo complexo que a gente vivencia. Outro grande teórico da psicologia, conhecido como Erik Erikson, ele estudou as fases do desenvolvimento humano. E, na fase correspondente à adolescência, ele dizia que a gente tem uma tendência a se afastar do nosso grupo primário, ou seja, das pessoas que cuidaram da gente nos nossos anos iniciais, e a gente se afasta para buscar novos grupos, criar novos vínculos, para buscar a nossa própria identidade. Nesse processo, principalmente na adolescência, a gente vai adaptar o nosso comportamento ao comportamento do grupo para poder fazer parte deles, para criar tribos, criar novos vínculos com pessoas que compartilham de gostos semelhantes ao meu, que compartilham de uma idade semelhante à minha. E a Yugahama, ela é uma personagem extremamente conformista, porque ela não via problema em ajustar o seu comportamento ao grupo, se isso significasse evitar que atritos surgissem, mesmo que para isso ela precisasse esconder suas verdadeiras ideias e seus verdadeiros sentimentos em relação àquela determinada situação. A Yugahama, ela faz parte do principal grupo da classe, o grupo mais popular. É um grupo conhecido em toda a escola. E a Yui, ela é descrita como uma pessoa extremamente popular na escola, com habilidades sociais notáveis e com uma grande capacidade de compreender o clima daquele contexto e se ajustar a ele, podendo esconder suas próprias opiniões para não desagradar. Ela age conforme o grupo age, para manter a coesão do grupo e para continuar fazendo parte dele. A Yui, em determinado momento da história, ela declara que discordar ou ir contra os seus amigos é algo que causa a ela muita ansiedade. Então ela evita isso a qualquer custo. E isso é algo extremamente importante para a Yui, ter os seus amigos, porque ela pontua no processo de aconselhamento que é algo semelhante a um processo aí de orientação profissional, que ela quer manter amizade com todos os seus amigos, inclusive depois que a escola acabar. E em determinado momento da história, os membros do clube eles tentam ajudar uma garotinha que está tendo dificuldades em criar vínculos e amizades na escola. E nesse momento, o Hikigaya ele comenta com a Yukino que provavelmente a Yugahama foi uma criança semelhante. Ela teve dificuldade de fazer amizades e a partir disso a Yugahama entendeu que para fazer amizades ela precisava se ajustar às outras pessoas, que para participar de grupos ela precisava se vestir, conversar e se comportar como as outras pessoas daquele grupo. E ela enfatizou que isso era algo que gerava um sofrimento nela. O fato de discordar dos amigos poderia até gerar uma ansiedade, mas deixar de expressar o que ela realmente queria e sentia também causava muito sofrimento para ela. Do que ela também é descrita como uma personagem capaz de sorrir, mesmo estando chateada. E a gente vê que essa situação de se conformar, de
esconder o que ela realmente sente para poder manter o grupo, para não ser isolada, é algo que leva sofrimento para ela. E isso a gente observa em um dos momentos mais interessantes da história, onde a pessoa que ela tanto admirava por seguir suas próprias convicções, não se conformar e não ligar para a opinião dos outros, que era o Hikigaya, reforça como algo positivo essa característica dela de se ajustar ao grupo para manter tudo em ordem, tudo ok. Algo mais ou menos como, mas essa é a Yugahama Yui. E o bonito da história da Yui é justamente o fato dela lutar contra essa conformidade que é tão forte nela. O processo dela entender que ela não precisa deixar de fazer aquilo que ela gosta ou dizer aquilo que ela pensa por conta de um grupo, que fazer isso, discordar daquelas pessoas, não faria ela ser isolada, nem perder suas amizades ou ser afastada do grupo. E isso é algo muito interessante que a gente vê durante todo o processo da história. とりあえず思いの丈は分かったけどなそれってリスキーなんじゃねえのかリスキーってリスク危険度や損失を被る可能性のこと意味くらいわかるから E o ponto de virada da personagem foi justamente conhecer dois personagens que não são nem um pouco conformistas, que é o Hikigaya e a Yukino. Os dois são o exato oposto da Yugahama. Eles fazem o que eles querem fazer sem se importar com a opinião do grupo. E foi essa a diferença entre eles que fez justamente a Yugahama admirar tanto esses dois e querer fazer parte do clube de serviço voluntário. お前それ慰めてるつもりなのただの皮肉よなんか楽しそうな部活だねそれにヒッキーよく喋るよね他人に求めるなんて恥ずかしくないのかっこいい建前とか全然言わないんだなんていうかそういうのかっこいい話聞いてたのかしら E a Yugahama, ela foi a primeira personagem a ser ajudada pelo clube. Ela queria dar alguns biscoitos para os seus amigos, só que esses biscoitos tinham ficado horríveis e ela não queria entregar eles. Ela não entregou os biscoitos para os amigos porque ela ficou com medo de ser julgada, de ser isolada por ser uma pessoa que não sabe cozinhar muito bem. E cá entre nós, o Yugahama é uma pessoa que não tem habilidade nenhuma na cozinha. Ela procurou a ajuda do clube. O Hikigaya e a Yukino disseram para ela, sem nem pestanejar nem um pouquinho, que aqueles biscoitos tinham ficado horríveis. E por eles terem conseguido dizer isso para ela com tanta facilidade, fez ela começar a admirar os dois. Mas esse evento ele foi primordial para a mudança da personagem, tanto que depois disso ela começou a confrontar essa conformidade que era tão forte nela. Ela passa a entender que fazer ou discordar das outras pessoas, do grupo que ela participa, não vai fazer ela perder a amizade ou ser isolada ou afastada do grupo. E isso já é uma das cenas mais lindas para mim da obra, que ocorre logo no segundo episódio do anime, que é quando a Yugahama ela confronta a Yumiko. A Yumiko é uma amiga dela, é uma das meninas mais populares da escola e é o topo da cadeia do grupo dela. Então é a menina que manda no grupo e tal, tudo mais. A Yugahama ela confronta ela, né? A Yumiko tinha chamado ela para almoçar e nesse dia ela disse que não iria porque ela iria almoçar com outra pessoa. E ela faz justamente aquilo que ela tinha tanto medo, que era confrontar, e fazer isso resultou de fato no que ela pensava, né? Gerou um atrito. Mas ela não perdeu a amizade da Yumiko e nem foi expulsa ou isolada do grupo. O fato de discordar ele volta a se repetir em outros eventos, como quando a Yugahama ela decidiu se candidatar a presidente do Grêmio Estudantil, sabendo que essa atitude criaria conflitos entre os membros do clube. 私この部活好きなの好きなの私が生徒会長になってもほら私だし周りもそんな期待しないっていうかだからユキノに勝つよ E todos esses acontecimentos eles foram demonstrando o quão corajosa a Yugahama foi se tornando.
e o quanto ela aprendeu a ser convicta com o Rick e com a Yukino, já que foi ela, a personagem que se adaptava ao clima e simplesmente seguiu o fluxo, que evidenciou um dos conflitos principais da história, que é o triângulo amoroso que se desenvolveu entre o Rick, a Yukino e a Yui. Enquanto os outros dois estavam tentando ignorar essa relação, a Yui percebeu o quanto isso estava destruindo a coesão do grupo e decidiu enfrentar a situação e buscar o genuíno que eles tanto procuravam. E é claro que não podemos simplesmente resumir todos os eventos que acontecem com a Yui como o efeito da conformidade social. Ela possui sua própria subjetividade, suas motivações e sua própria forma de enxergar o mundo. Outra característica destacada da personagem é a sua gentileza. Boa parte do comportamento dela de se conformar está relacionado com essa característica marcante dela. Ela fica muito incomodada de ver pessoas importantes e próximas se machucando, sendo capaz de abrir mão das necessidades dela para ajudar de alguma forma, mesmo que isso possa lhe machucar no final. E todos os três protagonistas, eles têm ótimos desenvolvimentos na história. Seja o Rick aprendendo a lidar com as situações que lhe machucaram no passado e a expressar e ser genuíno com seus próprios sentimentos, seja a Yukino com a crise de identidade que ela enfrenta e a sua dificuldade de se aproximar das pessoas, ou a própria Yui, enfrentando a conformidade social e esse medo de se expressar. Entretanto, a Yuga Hama ela é uma adolescente bem provável e plausível de se existir no mundo real, lidando com as inseguranças da adolescência e com esse medo de não ser aceita. Essa trajetória, entendendo que discordar ou se expressar de uma forma diferente não faria ela perder as amizades, ser criticada ou isolada, é o que torna a Yuga Hama a minha personagem favorita da história. Ela aprendeu que pode sim remar contra a maré e seguir no que ela acredita. E é muito gratificante ver todo esse crescimento no final da história. Essa sutileza e complexidade presente em Oregairu é o que torna essa obra também uma das minhas favoritas. E é essa conformidade social que estabelece a relação entre as linhas de Ash e Yuga Hama Yui. E voltando aos experimentos de Salomon Ash, atualmente esse tipo de experimento não seria possível, porque ele fere alguns princípios aí da bioética, porque os participantes não eram avisados que eles estavam participando de um experimento psicológico. É claro que ele, na época que ele conduziu esses experimentos na década de 50 e 60, isso não estava muito bem estabelecido, mas fere esses princípios da bioética e não é um experimento passível de ser realizado com as pessoas hoje em dia. Isso não invalida a grande importância desse experimento para a psicologia social, tanto que ele é relevante até os dias de hoje e explica muitas coisas, muitos dos nossos comportamentos em sociedade. Mas Salomon Ash também ele chegou a algumas outras conclusões a partir desses experimentos de conformidade social. Ele adaptou a forma de aplicação e os participantes eles não precisavam falar em voz alta qual era a resposta, eles precisavam apenas anotar num pedaço de papel e dar a resposta dessa forma. Nessa modalidade não houve nenhum equívoco, as pessoas sempre davam a resposta certa e elas não se conformavam a uma resposta errada porque ninguém estava respondendo de forma errada. Ele também observou que a relevância ou a importância do grupo também é fundamental. Se for simplesmente um agrupamento, talvez a conformidade social não tenha tanta força, mas se for um grupo importante para a gente, por exemplo, uma família ou um grupo de amigos, é muito provável que a gente se conforme ao grupo por conta da relevância das pessoas. A verdade, ela também vai variar conforme a relevância e a propriedade de determinado membro do grupo. Digamos que é um grupo onde tem um especialista. É mais provável que as pessoas se conformem ao comportamento do especialista do que das outras pessoas. Isso acontece porque, teoricamente, o especialista é alguém que tem o domínio sobre aquilo. Então, por exemplo, durante a pandemia mesmo, era mais provável que as pessoas passassem a usar máscara quando ouviam um especialista falando na TV do que o próprio apresentador do programa. E foi a partir dessas adaptações que ele conseguiu encontrar essas outras formas da conformidade a atuar. Outras pessoas refizeram o experimento ou trouxeram contribuições para a conformidade social. Mas as linhas de Ash, como eu já disse uma vez,
foi um dos experimentos mais importantes da psicologia social, trazendo grandes contribuições para a compreensão do comportamento das pessoas na sociedade, no nosso comportamento no dia a dia. Você que gosta de Oregairu, a gente tem uma comunidade no Amino que está bem abandonada, mas a gente também tem um servidor no Discord. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira entrar, para a gente conversar sobre Oregairu. Recentemente saiu a data da tão esperada OVA que a gente queria assistir, e ela vai sair agora em abril. Então, se você quiser assistir com a gente, comentar sobre Oregairu, sobre outros animes, vou deixar o link do servidor caso você queira entrar. Então, para quem ficou até aqui, meu muito obrigado e quem sabe até uma próxima. バイバイ。ヒキ。